mais uma vez nessa nossa live super especial no dia de hoje, que temos convidados muito tops, convidados que vão poder dividir conosco um tema que é chave na atualidade. Não é falar apenas do digital, não é mesmo? Mas falar da experiência, como a gente constrói essa experiência para todo o negócio. E no dia de hoje eu vou ter o prazer de termos 4 convidados especializados, muito especiais, um time top, um time que com certeza vai agregar bastante nesse nosso papo de hoje, no nosso WizB2U Talks. Deixa eu trazer para nossa conversa, deixa eu apresentar Henrique Locatelli. Olá, Henrique, seja bem-vindo, muito obrigado pela tua presença hoje. Olá, Fabiano, obrigado pelo convite, um prazer fazer parte desse projeto, prazer estar aqui para dividir um pouco, conversar um pouco com vocês. Muito obrigado, Henrique. Temos também a presença de Guilherme Zambonato. Oi, Guilherme, muito obrigado pela tua presença, seja bem-vindo. Olá, obrigado, Fabiano. Olá, ouvintes. Tito Simões. Olá, Tito, seja bem-vindo hoje na nossa live B2U Talks. Fala, Fabiano. Fala, pessoal. Obrigado pelo convite, Fabiano. Vamos lá, vamos falar de agilidade hoje e experiência. Muito legal. E a nossa convidada especial também. Olá, Suzy, seja bem-vindo. Obrigado, seja bem-vinda e obrigado muito especialmente pela tua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui e poder falar de experiência com tanta gente talentosa aqui. Muito legal. E, pessoal, como já é de costume, eu sempre faço um disclaimer. .br. E esse é um site muito legal para você que ainda não conhece, ter a chance de conhecer mais do conglomerado WIS. Aproveita, visita esse endereço, wisoluções.com.br, conheça as nossas unidades de negócio, conheça as nossas soluções e aproveite para poder surfar nessa onda de como fazer para distribuir melhor seus produtos, seguros e produtos financeiros. No dia de hoje, então, vamos ter a oportunidade de conversar sobre um tema muito importante na atualidade. Eu tenho certeza Fala, Fabi, só para dar um retorno, eu não estou ouvindo você, não sei se você perguntou alguma coisa. Não sei se é para todo mundo. Agora está ouvindo melhor? Agora está melhor? Agora sim. Legal. Show de bola, legal. Experiência ágil, pessoal. E o que é isso para vocês? Fiquem à vontade. Agilidade, né? Como a gente fala sempre, ser ágil, ter uma empresa que esteja se desenvolvendo, investindo muito em ter uma cultura ágil dentro da sua organização. Seja ela de médio porte, grande porte ou até mesmo pequeno porte. O que é ser ágil? É fazer as coisas mais rápidas? Na prática é isso? Como é que isso se enquadra na visão de vocês para aqueles que procuram ter, por exemplo, se espelhar como na WIS vem já de algum tempo se espelhando em desenvolver e investir numa cultura ágil? O que é ter essa cultura ágil na opinião de vocês?
gente pode tirar para o ímpar aqui. Eu vou começar com uma definição simples aqui, né, Fabi? Aí o pessoal continua, a gente continua o papo. Primeira definição de agilidade é adaptação numa velocidade muito rápida. Então, a rapidez da agilidade está na adaptação, a mudança de direção. Aí eu vou deixar espaço para a gente ir comentando aqui, que tem muito conhecimento aqui com esse pessoal. Legal. O que tem que ficar claro, eu acho que quando uma empresa decide ser ágil, às vezes, para quem olha à primeira vista, parece que é você adotar um framework específico para você poder ter mais velocidade. Todo mundo sabe hoje que você precisa ter mais velocidade, o mundo está dinâmico, vários players surgem do nada, de mercados eventualmente que você nem previa, todo mundo sabe disso. Agora, quando uma empresa ela decide ser ágil, tem esse fundamento que o Tito já colocou para a gente, né, que ele não tem necessariamente muito a ver com a velocidade, né? Se você demorava X tempo para construir, para persistir dados numa base de dados, não quer dizer que é porque você está sob um sistema ágil que você vai levar X tempo menos Y. Quer dizer que você vai levar o mesmo tempo, só que você vai trabalhar com fragmentos menores de entrega e você vai conseguir ver na prática aquele artefato que foi produzido para você poder se adaptar rapidamente. E uma empresa, quando ela decide ser ágil, ela está desafiando uma cultura que sofreu décadas de influência do Fordismo, daquela cultura mais baseada em algo totalmente processual, em mão de obra semi-especializada, num sistema ali fabril, absolutamente departamentalizado. E quando uma empresa decide ser ágil, ela está desafiando isso, porque o ágil, construir software, construir soluções digitais, é muito diferente de você atuar como uma fábrica, né? E é engraçado que hoje ainda você tem esse termo de fábrica de software. Primeiro que, assim, para você construir alguma coisa, algum software, algum produto digital, você não está manipulando objetos, você está manipulando conhecimento. E quem detém esse conhecimento são pessoas. Então, a cultura ágil, ela vem já com um empoderamento daqueles trabalhadores ali, os desenvolvedores e todos os agentes da cadeia que estão pensando em software, pensando em soluções, accountability. Então, assim, ele inverte um pouco aquele sistema que a gente estava acostumado de microgerenciamento para um sistema mais baseado na descentralização da gestão e no empoderamento da ponta, como se cada um fosse um intraempreendedor ali desenvolvendo uma solução, uma startup, né, no caso, uma solução específica de negócio. E, Henrique, qualquer empresa pode pensar em trabalhar desse jeito no modelo ágil, ou isso serve para grandes conglomerados, isso serve para certas indústrias? Como é que você vê isso? Qualquer empresa pode e deve ser ágil hoje em dia. Hoje em dia acho que não é mais uma questão de escolha, né? Eu gosto de uma leitura de mundo do futurista Zeldin Sardar, que ele diz que a gente está hoje vivendo um mundo pós-normal, um mundo absolutamente caótico, complexo, um mundo contraditório. A gente tem pouco conhecimento do passado para a gente se apegar e utilizar no presente. A gente está construindo esse conhecimento, porque a sociedade ela nunca esteve tão conectada como hoje, né? Toda a sociedade está em rede, a tecnologia está cada vez mais democratizada. Então, para as empresas, sejam elas grandes ou pequenas, poderem acompanhar esse novo mundo que está se desenhando agora, elas precisam se basear na cultura experimentalista, a cultura ágil, a cultura em que você não tem todas as respostas, você vai descobrir na prática, testando pouco, aprendendo e se adaptando. Muito legal, Henrique. Eu acho que uma das leituras que expandiram isso é aquele livro Organizações Exponenciais. A gente vê que muita empresa se baseou nisso e entendeu o quão importante experiências ágeis podem promover novas parcerias, novos business, novas iniciativas dentro da sua companhia. A gente vê isso muito enraizado dentro das companhias do Vale do Silício, que utilizam desse conglomerado de APIs diversificadas, conexão
plugáveis com outros elementos. Isso é testar, é aprender, é saber como a gente vai entender comportamentos daqui em diante nesse mundo caótico, mundo VUCA, como você comentou. Eu acho que isso expandiu muito ali em questões. Eu Muito acho que legal. essa... Fazer um... Opa! Eu acho que essa palavra que o Tito começou, adaptação, é algo muito interessante da gente comentar, porque eu tenho muitos anos de experiência e eu consegui visualizar a área de design, de experiência, se adaptando também. Então, antes a gente tinha um design que estava ali muito ligado justamente a esse olhar de fábrica, então, o atendimento, enfim, principalmente em agências de publicidade, onde o modelo de trabalho é bem parecido com o que o Henrique comentou, de fábrica, né? Então, alguém aperta um parafuso aqui, depois a outra pessoa aperta um parafuso aqui, então o design recebe, né? Aperta o parafuso do design e segue em frente. E a gente conseguiu, pelo menos eu consegui perceber essa evolução do design e essa adaptação de modelo de trabalho para conseguir também trabalhar junto com os times ágeis. Então, a gente tem essa troca de conhecimento que é muito interessante. Então, a parte do design trabalha muito junto com o pessoal de agilidade para conseguir entregar produtos, validar produtos, entender quem é aquela pessoa que a gente está desenhando. Então, a gente consegue trabalhar muito juntos e atingir essa adaptação, que é o grande ponto-chave de todo esse ecossistema que a gente fala de agilidade. E aproveitando, Suzy, que você está comentando nesse tema, eu acho que você vai estar numa dinâmica nesse sábado, né, lá no Como é que tá lá, não é isso mesmo? Falando de UX e UI, não é? Isso. Eu e a Marina, que é outra designer do time de designers. Legal. Muito bem, então você que está acompanhando aí o SB2U hoje, fique atento, hein? Temos aí a Suzy falando de UX e UI nesse sábado, aproveita essa oportunidade. E será que você pode dar uma palhinha pra gente, Suzy? Uma grande dúvida que comumente aparece é: mas é tudo igual, UX e UI, um pinta, o outro organiza as caixinhas, ou não? Não. Existe muito essas dúvidas ao redor dessas duas siglas, mas, na verdade, quando a gente pensa em UX, em UI, tudo faz parte de um grande universo, que é o que a gente chama que é o universo do design. Então, quando a gente fala de experiência, quando a gente fala de interface, tudo ali está ligado com a parte de UI, né, de UX. Então, essa parte do design, ela acaba confundindo muitas pessoas. Mas se a gente for tentar definir um pouco, a parte de UI realmente ela cuida mais da interação, de como as coisas vão funcionar. Então, você está vendo ali aquele aplicativo, tem uma pessoa, um especialista por trás daquilo, que trabalhou junto com um profissional de UX, ou ele acaba tendo essas habilidades, né, que ele consegue atuar em vários momentos, então, no momento de pesquisa, para entender qual é aquele cenário, depois prototipa e depois finaliza essa parte de interface. E aí, desenvolvimento entra, programa tudo e entrega. E aí você tem, né, o aplicativo que às vezes você está lá no iFood, passou sempre por todas essas áreas, e empresas que têm times, como a Wiz tem, né, que cuida da experiência, da parte de produto também, da parte de tecnologia, você consegue ver que a experiência é cada vez mais interessante para o usuário, é sempre mais focado e centrado na pessoa que vai utilizar esse aplicativo. E no caso do modelo ágil, né, assim concebido, Tito, você vê uma composição, né, tem uma imagem usual, que se usa muito uma expressão que é squad, né, ou squad. Isso é o quê? É o antigo força-tarefa, todo mundo para uma sala de reunião. Isso é uma squad nesse modelo ágil? E aí dentro dessa squad ficam ali os designers? Como é que é isso? Se me permitir, eu queria compartilhar aqui uma imagem na minha tela, e aí eu falo um pouquinho da squad sobre essa imagem, pode ser? Claro, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar fácil aqui. Se estiver vendo, só me avisa. Isso, legal. Agilidade, ela trabalha sobre isso aqui, né?
Então, basicamente, a gente tem um plano para tudo na vida. E tá certo, a gente precisa ter um plano, saber onde a gente quer chegar. Então, a gente está saindo daqui, do ponto A, e indo ali para o ponto B. E aí eu vou colocar uma data para esse ponto B. Eu vou falar que a gente vai entregar isso no dia 20/9. No dia seguinte que a gente fez esse plano, alguém vem aqui, puxa a perna e fala, não é 20/9, não, é 20/8. E isso está super ligado à experiência do negócio. Porque o negócio tem timing, né? As coisas, elas acontecem em tempos e movimentos muitas vezes diferentes. Então, por mais que a gente olhe cartesianamente para um plano desse e tenha uma meta que é teoricamente clara, né? A gente tem a realidade que é o cara começa aqui, né? Aqui embaixo, e aí surgem as pedras, o terreno. Tem uma citação forte aí, né? Da pessoal militar, né? Que fala que o mapa não é o terreno, né? Às vezes você planeja uma operação militar e olhando para o mapa, nós vamos por aqui, depois a gente vai por ali, a gente estima tanto tempo. E aí quando você vai pisar no terreno, você encontra, né, esses morros íngremes. Ninguém falou que tinha água aqui, que a gente ia precisar adquirir um barquinho, a gente precisou construir uma escada, choveu aqui, a gente teve que parar, e lá a gente chegou aqui. Só que essa data aqui do 20/8, ela não vai mudar. Então, respondendo a sua pergunta, qual que é a ideia do squad? Inclusive, squad vem do nome, do termo militar, né? Os militares são especialistas em agilidade. Não só a agilidade que a gente está falando aqui, mas campeonatos de agilidade, né? Que são aquelas corridas e movimentações e tudo mais, né? E o squad vem do militar também. O que é um squad? Vamos supor que a gente tenha... eu não sou bom com os níveis do militarismo, tá? Mas vou falar aqui. Vamos supor que tem um general, um capitão, alguém, etc. lá, que tem uma missão, como essa que a gente viu ali do plano. O pessoal, o general, o pessoal lá que está organizando, fala, olha, é isso aqui que eu quero. É o que eu quero. E o squad, ele é uma composição de um time que ele tem autonomia, ele tem as habilidades necessárias para cumprir aquela missão. Eu faço uma brincadeira nesse mundo militar até com aquele filme do Tropa de Elite, né? O Capitão Nascimento lá, ele era uma espécie do líder da squad, né? Ele pegava as missões e o squad dele dava conta de tudo. E na hora que ele subia um morro lá, acontecia 1001 coisas. E cada pessoa que estava ali dentro tinha um treinamento, né, para saber reagir em situações diferentes. Independente do que eles iam fazer no dia a dia ou naquele momento da missão, o squad ele tem autonomia para fazer o que for preciso, naquele esquema do batalhão, do BOP lá, né, para alcançar a missão. O nascimento do squad, para a gente trazer para o mundo corporativo, ele é muito disso, é que a gente tenha times autorresponsáveis, que tenham todos os skills, e aí, claro, um dos skills muito necessários é a pessoa de user experience, e também uma outra pessoa, no mundo ideal, né, de user interface. Apesar de que, às vezes, você encontra profissionais com as mesmas habilidades, né? É quase um full stack do design. Mas o design ele é muito além de cores e telas. O design ele precisa, principalmente, de mindset. Eu não sou especialista do design aqui, mas a gente estuda um pouco também, né? A Suzy e o Henrique, que são formados nisso, têm muito mais propriedade. Mas o mindset de design e o mindset da agilidade, eles pressupõem que a gente sempre vai trabalhar com a questão de proposição, divergência, né? Então, eu faço a convergência e divergência, até eu encontrar algo que, de fato, seja legal. E aí a agilidade, o mindset da agilidade entra nisso para fazer o quê? Bom, a gente chegou numa conclusão de design, certo? Encontramos um problema e várias soluções, ou vários problemas e várias soluções. A agilidade, como que ela ajuda? Em a gente executar isso de forma adaptativa. Eu começo a executar o plano, conforme o plano vai mudando, eu vou mudando a direção também. Para quê? Para que no final das contas, talvez eu leve os mesmos 20, 30 dias, mas quando eu chegar no 30º dia, eu cheguei onde eu queria. Pode parecer estranho isso, mas o principal do surgimento da agilidade lá, no 1900 e qualquer coisa ali, que o pessoal do software se juntou para falar de agilidade, era porque muitas vezes desenvolviam-se softwares que levavam anos, e quando eles ficavam prontos, não era nada daquilo, né? Então, hoje o conceito de agilidade já está super expandido para empresas, para todas as áreas da organização como um todo. Bom, queria fazer um resumo, mas, em geral, é isso.
E quando a gente fala da agilidade do conceito, a gente traz aí o que a Suzy trouxe para a gente, do UX e do UI, a formação das squads que você comentou. Isso hoje, Henrique, como é que isso se encontra na WIS? Nós já temos alguns anos de experimentação, de atuação no modelo ágil, de organização dentro de casa. O conglomerado WIS hoje, ele adapta essas soluções, ele dispõe hoje de squads. Essas squads hoje, elas estão direcionadas nisso que a gente conversou hoje. Como é que está essa organização? Como é que está essa sua visão no seu ponto de vista? E temos algumas oportunidades aí de melhorias tradicionais, normais, nesse processo evolutivo? Falando especificamente, até tentando conectar os pontos que o Tito, a Suzy e o Gui trouxeram, né, até agora, conectando também com a realidade da WIS. A WIS está plenamente aderente ao que os novos tempos exigem, né? Primeiro, os novos tempos eles exigem constante inovação. Inovação é permanente. Antes, século XX, até um pouquinho final do século XX, a gente estava acostumado com a inovação mais episódica, aquela inovação, o status quo ele mudava muito pouco. Agora, a tendência é o status quo mudar sempre. E o cliente, porque o cliente está mudando sempre. Então, a gente pega uma outra coisa que as empresas precisam olhar, e a WIS olha e está olhando sempre, que é a necessidade do seu cliente, a centralidade no cliente. Por isso que a gente fala tanto em design. O design ele é uma linha reta para essa necessidade, para a captação desses desejos e do que está acontecendo com o cliente, seja ele B2B ou B2C. E também a gente sabe aqui na WIS que tudo que é muito centralizado, aquela estrutura central que tem que saber de tudo, que precisa tomar uma decisão e coletar informações para a tomada de decisão, ela costuma ser lenta, normalmente. E para esse mundo que a gente tem hoje aqui fora, a gente precisa de decisões rápidas. Olha o que está acontecendo com o Covid agora. Um exemplo maior que esse é impossível. Rapidamente, a gente tem que tomar uma decisão para se adaptar rápido. A WIS ela se estruturou para isso. A WIS ela tem um sistema descentralizado de gestão, altamente inovador, que consegue dar respostas rápidas dentro da metodologia ágil que a WIS vem praticando e dentro de metodologias de centralidade no cliente, baseada em informação, baseada em dados, baseada em empatia com o cliente dela. O cliente, seja o cliente direto, o B2B, seja o cliente do nosso cliente, o B2C. Muito legal, bem compreendido. E hoje, Gui, quando você acompanha, né, e aí para todo o nosso público entender bem, né, o Guilherme hoje, Guilherme, você me corrija, você está acompanhando de dentro do conglomerado da WIS toda essa dinâmica do comportamento das mais de 13 squads, se não me falha a memória, onde temos várias equipes multidisciplinares, né, que tem UX, UI, tem desenvolvedores, tem até a figura de uma pessoa muito importante, que daqui a pouquinho eu queria discutir com vocês também, que é a figura do PO, a figura do Scrum Master. São terminologias novas que fazem parte de todo esse conceito de você fazer a empresa ser ágil, fazer a empresa conseguir atingir os seus objetivos desse jeito, né? Como é que, no dia a dia, considerando que são várias squads, que são várias unidades de negócio, como é que é o desafio hoje dessas squads na realização do seu trabalho? Todas elas estão sincronizadas? Existe uma necessidade de ressincronismo? Como que elas estão montadas? Elas têm rituais, têm hábitos, têm jeitos para que isso tudo funcione de maneira cadenciada dentro do conglomerado? Sim, uma coisa que a gente traz para todas as squads trabalharem dentro do mesmo frame é o método, né? Uma coisa que a gente escuta muito dentro dos corredores da WIS e que a gente quer que cada uma aplique um método. A gente entende que as coisas vão acontecer, os problemas vão ser enxergados, resolvidos, propostos por meios de métodos. Então, toda a squad está baseada no método. Hoje a gente fala assim, de um guarda-chuva ágil, eu e o Tito, responsáveis pelos POs e os Scrums, a gente traz um guarda-chuva de métodos
e técnicas que devem ser aplicadas para a squad. É claro que um contexto é diferente de outro hoje dentro do conglomerado, mas a gente está sempre tentando aprimorar e que essa orientação seja seguida para o melhor, com a melhor técnica, para o melhor contexto, tá? A ideia é que essas pessoas, os Scrums, a figura do Scrum dentro de uma squad, ele enxergue esses problemas e ajude os PO a trazer dentro de uma cadeia de valor da melhor forma, para que aquilo seja entendido, compreendido, se é um experimento, se é uma coisa que a gente precisa dar uma vazão mais rápida, e isso percorre uma cadeia junto com o dev team, junto com os nossos designers, junto com os nossos front, back-ends, para que a gente possa dar a uma devida solução de um problema. Legal, Gui, obrigado pelos comentários a respeito dessa organização, os desafios que a gente tem na Squad. E quando a gente fala desse grupo de pessoas, né, multidisciplinares, as Squads, nós temos a figura de você falou da figura de um profissional muito importante, o Scrum Master, aquele que mantém a cadência, eu vou dizer assim, né, o ritmo do trabalho dentro de um determinado método, para que a disciplina seja feita buscando aquele objetivo que a gente citou. Tem a figura do PO, né? Tem a presença do PO. Como é que é isso, Tito? Porque o PO, né, do inglês, Product Owner, ele é dono de um produto. Mas no caso das squads hoje, da forma como elas, né, existem, né, esse PO, ele é dono de um produto, ele é dono de um projeto, ele é dono de um serviço. E quem que é esse PO na prática? Essa pergunta é muito boa. E é um assunto bastante discutido também, inclusive na comunidade do Ágil. Os assuntos que a gente mais vê é justamente essa transição que está acontecendo de um Product Owner para um Product Manager, né? Que é um pouquinho diferente. Que já é uma profissão bem antiga, tanto quanto a do Project Manager, né? A partir do momento que as empresas começaram a pensar em produtos, as empresas começaram a ter gerentes de produtos também. Então, tem bastante coisa por trás disso. E eles têm alguma similaridade, né? Sendo que o PO tem, muitas vezes, menos responsabilidades que um Product Manager. O Product Owner, o papel em si, ele nasceu mais forte ali quando os autores lá do Scrum, que é o método, né, para que a gente utiliza aí para aplicar os princípios, os valores da agilidade, um deles, existem vários, mas é um dos mais famosos, ficou popular. Então, começaram umas migrações muito loucas, né? Ou era um analista de negócio que se tornava Product Owner, ou analista de requisitos, ou um gerente de projetos, enfim. Vários outros papéis acabaram sendo convertidos para o papel do PO e para o papel do Scrum Master, né? Mas, no fundo, o principal papel do PO é trabalhar muito em parceria com os sponsors, né? Ele é o líder da visão do produto para a squad, ou seja, é aquele que traduz o negócio para a squad. Ele é o grande responsável pelo backlog, que são a lista de atividades, as coisas têm que ser feitas. Então, ele é responsável pela priorização junto com unidades de negócio, junto com sponsors, com stakeholders, são aquelas pessoas em volta ali do projeto, que têm interesse no projeto. E ele é o grande orquestrador, vamos dizer assim, 50% do tempo dele em torno do negócio, olhando muito mais para o negócio, e 50% dele é liderando a visão do produto, mas não as pessoas da squad, porque ele não é o gerente da squad, né, no sentido que a gente conhecia, né, de ter um gerente que manda em tudo ali. Ele lidera a visão do produto e isso tem que estar 100% claro, priorizado e tudo mais. De um modo geral, esse é o papel do PO. Entendi. Falamos do Scrum, falamos do PO, falamos da Squad, vários profissionais como UX, UI, e uma pergunta aberta para vocês quatro. Considerando que precisamos de boas pessoas, talentos, novos wizards, que fazem sempre parte aí do nosso dia a dia para essa cultura ágil. Quando vocês pensam nessa pessoa que vai ocupar essa posição de PO, de Scrum Master, de designer, seja um UX, seja um UI, o que passa pela cabeça de vocês? Qual é aquele elemento, assim, número 1, que você fala, poxa, isso é necessário para esse profissional estar aqui com a gente, estar aqui dentro da WIS, estar aqui presente no nosso ecossistema, com o nosso DNA?
que é que aparece em destaque assim na cabeça de vocês? Algumas coisas, né? Mas vamos falar aqui. Vai lá, Gui, começa aí. Bom, para mim, é uma palavra, é atitude. Eu acho que qualquer pessoa que tenha que trabalhar no modelo ágil, né, num mindset ágil, tem que ter tudo relacionado à atitude. Tem que ter uma atitude proativa, tem que ter uma atitude resolutiva, propositiva, em qualquer âmbito, contexto que ele vá trabalhar dentro de um ambiente ágil. Ele tem que ser cara de muita atitude. Você prefere que seja uma pessoa que você segure, ao invés de que seja uma pessoa que você empurre? Não, eu prefiro que seja uma pessoa que eu empurre e ela vá com atitudes ali resolutivas dentro do que ela precisa entregar, entendeu? Mas eu acho que o Gui, ao contrário, né, Gui? De um modo geral, acho que a questão do Fabiano que ele colocou para a gente, né? Normalmente, quando a gente precisa dessa atitude, né, a gente precisa de pessoas bem para frente mesmo, né? Acho que esse é o ponto principal aí, né? E o Gui falou bem na questão de proatividade. Se a gente pega ali uma visão... deixa eu desligar aqui. Se a gente pega uma visão ali daquele livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, a gente tem claro ali uma questão que o primeiro hábito é ser proativo. Ou seja, parar de reagir. Mudou o escopo. Beleza, o escopo mudou. Né? O que eu posso fazer em relação ao novo escopo? Como que a gente, enquanto squad, vai se adaptar a essa nova realidade? Então, proatividade tem muito a ver com como você reage aos estímulos externos. E se a gente está falando que as empresas precisam ter agilidade para vencer nos negócios, nesse mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo, a gente precisa de pessoas com essa atitude. É um mix eu gosto de colocar o quadrinho, esse aqui, né? O quadrinho aqui atrás da resiliência, que eu acho que é uma característica super importante também. Né? Porque você não pode se apaixonar muito pelas soluções, e às vezes a gente se apaixona ali, né? Eu falo por já ter desenvolvido muito também, eu era meio apaixonado pelos meus códigos, pelas nossas criações. A gente tem que ter uma visão clara do que é entregar com qualidade, mas a gente não pode se apaixonar muito porque muda rápido. Então, mudou, a gente precisa mudar na velocidade do negócio. Né? Então, essa é uma característica importante para quem integra uma squad. Mas fica aberto para o Henrique, para a Suzy, a opinião de vocês aí. Sim. Tem 2 coisas que eu acho que é muito importante: curiosidade e senso crítico. São 2 qualidades assim que faz muita diferença quando a gente fala de agilidade. Então, essa questão de você estar sempre querendo entender e questionar, isso faz toda a diferença dentro desse universo ágil. E como é que é quando você falou um termo bem curioso, assim, me chamou a atenção, o senso crítico. O que você espera, assim, de uma pessoa com senso crítico? Que ela questione quando um problema vem de qualquer jeito, né? Porque vamos resolver esse problema e, às vezes, muitas vezes, esse problema já chega até com a solução. Então, a ideia, principalmente gente que trabalha muito com, não só designers, não só POs, mas pessoas que têm esse senso crítico mais evoluído, né? Costuma sempre questionar, olha, ok, esse é o problema, essa aqui você trouxe já essa solução, mas e se a gente tentar de outra maneira? Mas será que esse realmente é o problema? Vamos tentar experimentar ou testar ou investigar isso. Então, essa curiosidade e esse senso crítico ajuda muito a gente a não sair desenvolvendo coisas que às vezes nem era aquilo que a gente precisava. Foi até muito o que o Tito tinha comentado, né? E que o Henrique também comentou. Da gente não desenvolver uma coisa e chegar lá na frente e descobrir que aquilo não era aquilo que a gente tinha que ser, não era aquilo que a gente tinha que ter desenvolvido. Então, essa curiosidade e esse senso crítico ajuda muito a gente a poupar tempo e realmente desenhar as coisas de um jeito mais ágil. Pessoas que usualmente imaginam um hábito ou um ritmo mais tranquilo ou mais acomodado, aquela pessoa que faz o dever que está sendo dado como mandado e segue em frente e vai para o próximo, mas que não tem esse espírito crítico de reavaliar e tentar sair do outro lado de alguma maneira quando está emperrado. Você acha, Henrique, que esse tipo de pessoa ela tem dificuldade de dar fit assim, para o nosso modelo ágil WIS?
A resposta é sim, Fabiano. E você percebe o seguinte, todo o relato da Suzy, do Tito e do Gui tem a ver com o que a gente chama de soft skills, né? São habilidades, assim, de comportamento e não tanto mais relacionada a hard skills, que são habilidades, né, habilidades de uma vertical de conhecimento específica que você normalmente adquire na escola e na faculdade. E eu acho que, além do senso crítico, existe uma coisa que a gente valoriza muito em ambientes ágeis, que é o accountability, né, o senso de responsabilidade. Você percebe o elo de ligação entre as áreas de negócio e as squads são os POs, né, como o Tito colocou agora. E o PO, ele não é chefe de ninguém, né? Como é que é você trabalhar sem o chefe, né? Por isso que lá atrás eu comentei, o ágil, ele desafia tudo aquilo que a gente foi acostumado e educado até hoje no nossas bases aqui de cultura, né? Porque é atuar sem chefe. As pessoas têm que ter a noção da dor do negócio, elas têm que ser empoderadas, e são empoderadas para tomar as melhores decisões dentro daquele projeto, daquele produto, para entregar a solução final para o negócio. Essa a inversão. Por incrível que pareça, é difícil a gente encontrar pessoas já prontas para esse cenário. A gente precisa rever todo o modelo educacional e tal, e quando a gente vai entrevistar pessoas para entrar em squads, para atuar dessa maneira, normalmente a gente tem dificuldades. As pessoas, aquelas que a gente identifica essas nuances de soft skills, a gente até prefere trazer e ensinar as hard skills para ela do que trazer pessoas que estão acostumadas a ter um chefe, a ter um microgerenciamento, fica mais difícil nesse cenário. Hoje, então, praticamente, eu já ouvi falar isso nos corretores, né, da nossa organização, e é cada vez mais verdadeiro o que você está dizendo, né? A UIS forma, praticamente, né? Nós temos uma escola de formação, né? Essa cultura é uma cultura que está bem sólida, bem radicada, pelo tudo que vocês comentaram, e, basicamente, a gente consegue ter aí, até transformar, passar pela UIS, por assim dizer, é transformar a pessoa para um novo profissional, né? Ela acaba tendo ali uma jornada realmente para o crescimento dela. Isso a gente acredita que é verdade mesmo, né? Até muitos de vocês, o Luiz, o Henrique é recente na UIS, né? Tito também um pouquinho mais, Suzy também, acho que o Gui já tem mais um tempo, e aí mais de tempo é uma questão relativa, né? Mas como é que vocês veem isso? Isso é uma verdade mesmo, assim? A UIS, para quem realmente acredita nesses posicionamentos que vocês citaram, aqui você transforma, aqui você consegue crescer e aprender muito mesmo? Aqui fica claro. Isso é uma verdade. Eu coloco assim, a gente aqui na... Pode falar, Henrique, fica à vontade. Deu delay aqui. Pode falar. Tem um problema na conexão, acho, mas acho que, assim, meu relato é que sim, é verdade. Acho que nós aqui na gestão, na UIS, a gente trabalha para empoderar as pessoas, né, para que elas tenham, não só empoderar, como também ensiná-las. A gente lança a mão muito da nossa estrutura da universidade corporativa aqui na UISIT, e a gente trabalha para os nossos colaboradores, para que eles evoluam, para que eles cresçam no dia a dia do trabalho. E aproveitando, quando a gente discute pessoas, discute cultura, discute formas de colocarmos experiências ágeis no dia a dia da organização, e você que está nos assistindo no canal WizB2U, nesse nosso WizB2U Talks do dia de hoje, estamos falando de experiência ágil, e na experiência ágil tivemos a oportunidade de falar sobre vários temas muito interessantes. Está aqui gravado nesse vídeo, aproveita, assiste, compartilha, porque é um conteúdo muito legal e que mostra o quanto a WizB2U, a Wiz e todo o conglomerado vem investindo e está muito capacitada, muito preparada para não só fazer aquilo que é o propósito básico, distribuir produtos de seguros e serviços financeiros para todo o mercado brasileiro, que está para o mercado internacional, é isso mesmo. E a WizB2U, assim como todas as unidades desse conglomerado, conseguem, olha que legal, isso é incrível, né? Conseguem usufruir desse benefício único,
que a nossa companhia desenvolveu ao longo do tempo. Uma cultura ágil, formada por profissionais muito dedicados, especialistas, num método que consegue tracionar o negócio. Acho que essa palavra é bem interessante, porque realmente traciona resultados na prática. Isso de verdade acontece. Falamos de pessoas, falamos de cultura, falamos de como é que isso se organiza. Agora, para que isso tudo também ganhe método, ganhe rotina e a gente tenha um bom resultado sendo colhido do outro lado, a gente também precisa de uma pitada de ferramental, né? Como é que vocês enxergam quais são, assim, na cabeça de vocês, os ferramentais importantes? É claro, podemos ter tudo isso em métodos mais simplificados, né, com ferramentais mais simplificados. Mas hoje na Wiz a gente consegue dar um passo além também. E trabalhamos com alguns ferramentais que nos ajudam a fazer muita diferença no dia a dia. Aí pensando na área de designer, Suzy, o que é a caixinha de ferramentais que os designers da Wiz hoje mais utilizam? Bem legal a sua pergunta. O design, assim como a área de tecnologia, evolui muito e as ferramentas evoluem também com o passar do tempo. Hoje a gente trabalha basicamente com ferramentas para prototipar soluções e outros tipos de métodos para investigar um problema, algumas como eu posso dizer? Enfim, essas ferramentas, essa caixinha de ferramenta que você colocou, a gente tem técnicas de pesquisa, técnicas de validação e ferramentas de prototipação. Olhando o básico, resumindo muito, a gente tem essa chave de fenda, essa lupa para investigar os problemas, entender quem é o usuário, enfim, e esse papel em branco, que é onde a gente rabisca, testa e valida os protótipos, que é o que a gente chama, antes de desenvolver, de fato, uma solução. Então, a gente tem esse processo de trabalho, que a gente fala que é nosso frame de trabalho, né? Dentro da Wiz, o time de design também tem um frame, um processo que não é para engessar as coisas, é mais para dar uma espécie de caminho, né, de luz, para o que a gente precisa fazer para desenhar melhores soluções. E como Scrum Masters hoje, Gui, alguma relação de ferramentas que são utilizadas na prática no dia a dia para suportar o exercício da função hoje dentro da Wiz? Sim, eu sou um pouco cético com essas coisas, eu adoro ferramentas, né? Eu sou um grande entusiasta de testar ferramentas, de testar customizações. E hoje a gente tem um ferramental completo que oferece desde o momento de planejamento para o PO, então onde ele vai planejar o mapa, o roadmap dele, que ele vai entregar de um produto ou um serviço. Depois isso é passado junto com o time, onde a gente tem todas as funcionalidades, aquele time tem aquela visão, aquele time consegue estimar, consegue fazer a tração das suas entregas e acompanhamento, e o Scrum Master está ali responsável para ver do momento da cadeia de valor do upstream, que é feito no mapa, que é estratégico, roadmap que aquele PO monta, até o momento de downstream, que é o momento, etapas de mão na massa, codificação, que o dev team está cuidando para fazer um delivery, o Scrum Master está olhando ponto a ponto. O Scrum Master tem que estar preocupado como é que estão as cadências em cada etapa dessa cadeia de valor, aonde o time está levando mais tempo, o que o time está precisando de energia, precisando de esforços para resolução de um impedimento, de alguma barreira. Então, tudo isso é acompanhado, tudo isso a gente tem um snapshot para saber o quanto que a gente programou para entregar, o quanto que a gente está, de fato, realizando de entrega, aonde a gente tem riscos, issues associados, né? São conceitos que a gente está trazendo dentro do ferramental e a gente também quer expandir para todo o conglomerado, para que toda a cadeia de sponsors, de C-level, de heads possam acompanhar também e que a transparência fique mais abrangente, orgânica em todo o nível da companhia, em todos os níveis da companhia.
E para os POs, Tito? O PO ele só precisa ter uma ferramenta, né? Saber responder quando que vai estar pronto. É bem simples. Pronto. Simples. Tem muita coisa, Fabi, tem muita coisa. O Gui falou bastante aí, mas basicamente o PO tem que estar munido. É o cara que mais tem o senso crítico de todos, né? Precisa ter. Porque se ele prioriza algo de forma errada, ele leva o time inteiro para um lado errado. E isso pode prejudicar fortemente a entrega, né, de um modo geral. Então, o principal ferramental de um PO é ele conseguir planejar, ordenar e priorizar o backlog que vai ser entregue na mão da squad. Isso é um baita de um trabalho, especialmente de comunicação. Então, tudo que a gente já conhece do mundo moderno aí, de empresas que tocam comunicação, planejamento, priorização, a gente tem inúmeras ferramentas para trabalhar com isso. Hoje, a gente usa principalmente 4 metadados em cada coisa que a gente vai construir, vamos dizer assim, né? Que é o risco técnico, atrelado àquilo que se quer entregar, o risco negocial, o business value, que a gente chama, né, o valor de negócio, e todos eles têm um eixo XY, e a gente classifica de 1 a 5, e aí a gente consegue também, para algumas coisas, utilizar GUT, que é gravidade, urgência, tendência. Tudo isso faz parte de um ferramental que o PO tem aquela lista, e assim, lógico que a gente tem uma ferramenta super poderosa aqui dentro, né, que a gente colocou e funciona muito bem, faz tudo muito automático, mas nada que uma lista de Excel com o ferramental correto aqui de saber o que fazer, não permita um PO priorizar e planejar. Mas o principal, com muito apoio do time de design, é conseguir mostrar para os sponsors e stakeholders o quanto aquilo custa e o quanto aquilo pode trazer de benefício. Porque esse trade-off, quando a gente fala de tecnologia, ele é caro. Se a gente faz errado, a gente gasta dinheiro e nem vê para onde esse dinheiro vai. E isso eu acho que a gente tem conseguido fazer de uma forma bem eficiente aqui. E pensando em 2020, Henrique, principalmente em 2020, porque exatamente estamos aí na metade do ano, né, praticamente já atingindo aí a metade do ano, e apesar de todos os desafios que praticamente a indústria brasileira, a indústria mundial, né, como ícone, a gente vai poder contar essa história para filhos, para netos, com certeza, porque a gente está vivendo um momento muito único na indústria mundial. Mas pensando em 2020, ainda, né, em 2020, nessa segunda metade do ano, o que você imagina que sejam os principais desafios, né? Temos desafios, sem sombra de dúvidas, em pessoas, tem tecnologia, tem plataformas. O que você vê de desafios 2020 para que o modelo ágil, que a gente teve a oportunidade de falar um pouco aqui hoje, nessa nossa WISB2U Talks, possa ser aprimorado, possa ser elevado para patamares ainda maiores? Boa pergunta, Fabiano. Acho que daria vários capítulos, né, para responder, mas acho que resumindo, o ágil ele é uma prática permanente, ele é uma prática que a cada sprint leva a equipe a uma introspecção de como melhorar não só o produto que foi gerado, como também melhorar suas práticas, né? Então, a gente tem acompanhado as nossas squads, a gente tem acompanhado esses momentos de introspecção também. Eu colocaria assim como um desafio maior, talvez, seja a gente evoluir a ponto da gente vencer a barreira dos frameworks ágeis, né? O que eu quero dizer? Hoje a gente usa, e a gente, quando fez a transformação, né, há mais de 2 anos atrás, a gente usou o framework Scrum para didaticamente começar as práticas ágeis de fato. Hoje em dia a gente usa o Scrum atrelado a outras práticas, né, como o Kanban, a gente usa Design Thinking, Design de Serviços estratégico para definir, a gente usa práticas do Extreme Programming, que é um ágil mais voltado à engenharia de software, DevOps. Eu acho que a gente, de alguma forma, até o final do ano que vem, a gente vai passar a não falar mais de frameworks e falar mais em atitudes ágeis, em falar em eventos ágeis que a gente vai acabar criando aqui para a necessidade da WIS. Eu diria ainda mais, eu acho que o nosso ágil ele vai ser
ainda mais escalável na UIS como um todo. Ele vai romper as barreiras da Squad e a gente vai começar a atuar com ágil em outras áreas de negócio que hoje o ágil não toca. Muito legal, cara. Eu queria aproveitar, chegando agora ao finalzinho da nossa transmissão da live WISB2 Talks do dia de hoje, agradecer muito fortemente a você que vem acompanhando a nossa transmissão no dia de hoje. Se você não se inscreveu, eu reforço aqui, se inscreva, assine, compartilhe. Eu tenho certeza que você vai curtir bastante todo o conteúdo que vem por aí, que é muito legal, tem muita coisa boa. Se você gostou desse conteúdo de hoje, eu tenho certeza que você tem que compartilhar. Então aproveita e compartilha, divide, passa essa mensagem à frente, porque é uma mensagem que mostra o quanto a gente pode se aprimorar no modelo ágil, o que existe hoje e o que pode ser feito pela frente. Vocês viram ferramentais, atitudes, formas de trabalho como um todo. Henrique, Tito, Suzy, Gui, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui hoje. Muito feliz por ter vocês aqui. Eu espero que tenha sido muito legal, que vocês topem próximas participações. Eu sei que foi um pouquinho mais rápido, mas eu tenho certeza que agregou bastante para esse time que nos acompanha. Um grande abraço a vocês, muito obrigado, um bom trabalho, um ótimo fim de tarde a todos que nos acompanham na WISB2 Talks.